Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou à rede social X a suspensão de suas atividades em todo o território nacional. Quais são os impactos dessa decisão sobre o empresário brasileiro? Se você quer saber mais, fique até o final do vídeo que eu irei esclarecer as suas dúvidas. Olá a todos, eu sou o Gustavo, sou advogado e hoje venho comentar a respeito da decisão recente do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão da rede social X em todo o território nacional. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da notícia relacionada a essa decisão. Mas, em resumo, a Polícia Federal apurou que algumas contas no Twitter, no antigo Twitter, estavam supostamente proferindo acusações e atos antidemocráticos e o Supremo Tribunal Federal, em razão disso, determinou o bloqueio dessas contas à rede social X, que por sua vez não cumpriu a decisão judicial e, em vista disso, como uma última tentativa para obrigar a rede social a bloquear essas contas específicas, determinou ao antigo Twitter a suspensão de suas atividades em todo o território nacional. O ponto que eu quero chamar a atenção dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal é que, além dessa determinação, o Supremo Tribunal Federal determinou outras medidas contra a rede social X. Dentre elas, a imputação da condenação ao pagamento de uma multa de mais de 18 milhões de reais. E essa multa, ela serviu justamente como uma forma de compelir a rede social ao cumprimento das determinações judiciais. O grande problema dessa decisão que determinou o pagamento de multa é que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a responsabilidade sobre o pagamento dessa multa não seria apenas da rede social X, reconheceu a responsabilidade solidária sobre outras empresas do empresário Elon Musk. Portanto, a responsabilidade ao pagamento dessa multa também recaiu sobre a empresa Starlink Brasil Serviços da Internet LTDA e Starlink Brasil Holding LTDA. Duas empresas que não tinham absolutamente nada a ver com o processo. Essa decisão, ela é legal? Ela tem fundamento? E por que ela ocorreu? É isso que nós vamos ver agora. Fique com a gente até o final. Ao analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente pode perceber que o ministro Alexandre de Moraes ele reconheceu o grupo econômico de fato entre as empresas de Elon Musk. Para contextualizar e para você entender um pouco melhor, o que é o grupo econômico? É um instituto criado pela Lei das Sociedades Anônimas que confere certas características a um determinado grupo de sociedades. Mas no caso, as empresas do Elon Musk não foram constituídas sob grupo. Portanto, elas foram caracterizadas pelo ministro Alexandre de Moraes como grupo econômico de fato, porque algumas características dessas empresas demonstraram, segundo o ministro, que elas teriam alguma espécie de correlação, conexão. Ou seja, elas seriam autônomas entre si, tanto da parte financeira quanto administrativa, porém, existiam alguma correlação entre elas que pudesse justificar serem geridas pela mesma pessoa, como, por exemplo, o fato de todas elas pertencerem a uma empresa controladora, uma empresa maior, que, por sua vez, é gerida pelo empresário Elon Musk. Então, com base nessas informações, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu o grupo econômico de fato. E qual que é a implicação jurídica disso? Significa que, uma vez constatado o grupo econômico de fato entre as empresas de Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes poderia perseguir o patrimônio de outras empresas do empresário. E isso ocorreu
ao meu ver, sem observar a legislação vigente. Por quê? Porque, em regra, nas sociedades de responsabilidade limitada, que são exatamente os tipos societários que são constituídas as empresas de Elon Musk aqui em território brasileiro, o patrimônio das sociedades não se confunde com o patrimônio dos sócios. Portanto, em regra, as obrigações das sociedades só podem ser exigidas do patrimônio social, do patrimônio da sociedade, e nunca serem direcionadas ao patrimônio dos sócios. A lei, por outro lado, ela traz algumas exceções a essa regra, que permitem a responsabilização pessoal, ou seja, do patrimônio dos sócios, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então a lei vai trazer algumas possibilidades de responsabilizar o patrimônio dos sócios. Quais são essas possibilidades? Obrigações decorrentes de trabalho, relações de trabalho, danos ao meio ambiente, obrigações tributárias, prática de atos contra a administração pública, infrações contra a ordem econômica, mas perceba que sempre são situações específicas e cada lei dessa pressupõe requisitos específicos. No caso do julgamento do STF, a gente pode perceber que a multa aplicada a essas empresas, ela não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Ela não é relativa à relação de trabalho, prejuízo e dano causado aos consumidores, prática de infração à ordem econômica, dano ao meio ambiente, obrigação tributária, prática de atos contra a administração pública. Então a gente percebe que não está prevista na lei a autorização para perseguir o patrimônio dessas outras sociedades. A última possibilidade jurídica seria a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é a desconsideração da personalidade jurídica? De forma bem simples para você entender, é quando o juiz ele está autorizado a perseguir o patrimônio dos sócios de uma determinada empresa por desvio da função daquela empresa. Ou seja, o juiz reconhece que aquele CNPJ está sendo utilizado para fraudar a lei, para deixar de pagar credores, para praticar atos contrários à legislação, então, ou ainda confusão patrimonial. O juiz reconhece que o patrimônio da sociedade está sendo confundido com o patrimônio dos sócios. Vou dar um exemplo: obrigações da sociedade estão sendo pagas com o patrimônio do sócio ou vice-versa. Tá? Então, essas hipóteses permitem a desconsideração da personalidade jurídica e permitem que o juiz persiga o patrimônio dos sócios, sejam eles pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas. E no caso do STF, do julgamento da decisão que determinou a suspensão do X em território nacional, assim como determinou a responsabilidade ao pagamento da multa de 18 milhões a todas as empresas do Elon Musk, a gente pode perceber que houve um desrespeito a essa legislação, porque não ficou demonstrada na decisão o preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Volto a dizer, a multa aplicada à rede social X, ela tem uma natureza de astreinte, é uma multa aplicada em decorrência do descumprimento de uma determinação judicial. Ela não se enquadra nas hipóteses legais que permitem o processo ser direcionado aos sócios, ainda que esses sócios sejam outras pessoas jurídicas. E o pior, se a gente for analisar o quadro societário da Starlink Brasil e da X Brasil Internet LTDA, os sócios são absolutamente diferentes. Então, a configuração do grupo econômico de fato é questionável, e assim como os requisitos para o preenchimento da desconsideração da personalidade jurídica também são questionáveis.
Por isso a importância empresário buscar um assessoramento jurídico sério e responsável para buscar os seus direitos na justiça ou para defender as empresas de ilegalidades, porque sim, o Poder Judiciário ele pode eventualmente errar por isso. Se você gostou do vídeo, eu fico à disposição para esclarecer outras dúvidas que você achar pertinente. Não se esqueça de comentar e compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam assistir e tirar também as suas dúvidas. E siga a gente aqui também no YouTube, que nós também traremos mais vídeos informativos para vocês. Muito obrigado!